Os especialistas em assuntos aleatórios. Acho que é mais o trazer o complicado de forma descomplicada, né, Felipe? Bora lá, bora lá. Vamos dar Tem início aí, aquela, então, tem aquela Felipe. fala, né? Tem aquela fala do tio Reina, do Reinaldo Azevedo, assim, ele diz assim, que tá tudo complicado, então vem aqui, que aqui é o lugar para descomplicar, né? É a maneira como ele fala, é o jeito dele, né? A gente pode encontrar uma outra maneira de falar e virar o nosso jargão, né? Olha aí, ó, virou o corte. É isso. Cara, viu? É Isso aí isso. virou corte. Vamos trazer aí de um aspecto bem amplo da parte pedagógica, mas de várias frentes, várias vertentes, várias transformações que essa IA, né, cotidiana, vinda aí dos chats, do chat GPT, chat Hub, do Gemini, que está em alta, mas que, na realidade, é só o começo, a ponta do iceberg do que realmente está por trás aí dessa matemática, não é mesmo? Que acaba transformando o cotidiano das pessoas. É Com esse que é um você. ponto fundamental, né? É a gente entender de que modo que essa ferramenta pode ser utilizada de maneira significativa e interessante, né? Não se trata de algo como que vai trazer o sucesso para todo mundo, mas já traz ali algumas mudanças na aprendizagem que são muito significativas. Legal, Felipe. E aí, fundamentando, pegando um gancho aí na sua fala, né? Que vai ou não, de repente, trazer uma mudança significativa para essas pessoas. O que você me diria, Felipe? Você aí, um professor doutor, né? E que tem aí uma bagagem extracurricular em outras áreas, assim, absurda, né? Poderia nos colocar aqui como essa vertente entre, sim, trazer algo relevante num aspecto em que realmente vai enobrecer o meu currículo e meu dia a dia na escola, e o não. Vai acabar atrapalhando o meu dia a dia, porque sou mais da mão na massa, ainda daquela folha de papel, né? Aquele cheirinho da celulose ali dentro da sala de aula, tendo essa maleabilidade com os alunos. Como é que você enxerga isso, Felipe? Legal, vamos lá, né? Talvez vamos partir aqui de coisas que já estão acontecendo, né? Afinal, a inteligência artificial na educação não é um futuro, é uma realidade. Isso já está acontecendo em muitos lugares, de várias maneiras, mas uma forma interessante da gente começar é, olhar o que está acontecendo lá na China, né? O governo da China trouxe a educação, na educação a inteligência artificial, pensando em escalar a aprendizagem com base em dados. Então, eles conseguem ver tudo, eles monitoram tudo. O quanto que o aluno está olhando para o professor, o quanto que ele está prestando atenção, né? As respostas que ele dá, principalmente o nível de atenção é extremamente monitorado. Há também nos Estados Unidos uma escola que não tem mais professores. Os professores eles foram substituídos por monitores, ou seja, pessoas que são técnicas, que têm um conhecimento das ferramentas que são utilizadas na escola, mas eles não são especialistas em conteúdo e não são especialistas em aprendizagem. Essa escola, dentro desse modelo, faz coisas diferentes, faz coisas que também chamam a nossa atenção, né? São dois lados aí, dois modos de se utilizar a inteligência artificial. Interessantes, por um lado, porque dá autonomia, no caso da escola norte-americana, dá autonomia, tira um pouco o estudante daquele lugar passivo, ele pensa sobre os seus interesses, ele conhece mais sobre si mesmo e sobre os outros e ele se relaciona demais. Lá na China, você tem um banco de dados enorme para poder tratar a dificuldade do estudante, a atenção que ele tem, as respostas que eles dão. Então, eles conseguem fazer essa análise profunda numa, de uma forma assim a olhar aquilo que o aluno está entendendo ou não. Mas em outros casos a gente pode dizer assim, poxa, tem um sucesso imenso, né? Será que a retirada do professor de sala de aula é a solução? Né? O especialista em conteúdo, aquele especialista em educação, em aprendizagem e ensino, se ele está fora desse contexto, né? Como que a aprendizagem do estudante ela é validada, né? Ela pode ser validada por exames, ela pode ser validada
por um instrumento avaliativo bem complexo e que envolve ali uma equipe que vai entender e interpretar tudo aquilo, ou depende da pessoa estar ali, aquela relação entre, né, o mentor e o aprendiz. Isso ainda não temos respostas concretas sobre isso, porque há pouco tempo, né, que experiências como essa estão acontecendo, mas a gente já sabe que algo nesses casos já aconteceu, né, que é a retirada de uma pessoa, de um ator, de um sujeito que ele é fundamental dentro do cenário da escola, né? Então, eu traria esses 2 pontos. Certo, correto. Bom, acho que é importante também colocar aqui que as nossas falas, né, Felipe, é o tema do nosso podcast, né, os especialistas nos assuntos aleatórios, para deixar uma forma realmente mais leve. E que nada aqui está combinado, nós estamos realmente trazendo o conhecimento amplo, né, do que a gente realmente convive, vive e absorveu academicamente no passar do tempo, né? Olha só que fato interessante. Eu justamente estava trabalhando em uma outra frente sobre essa temática da IA na educação nesses mesmos locais que você colocou aqui, né? Essa IA nos Estados Unidos, por exemplo, não sei se é a mesma informação que você tem ou se de repente algo já evoluiu, porque é muito rápido, né? Eu tenho uma informação de uma escola na Califórnia que está trabalhando isso, né? De forma já curricular, né, em amplo aspecto e realmente sem profissionais. Nós temos, veja bem, 10 disciplinas já sendo trabalhadas nas grades curriculares ali na China. Isso de forma já fatídica, né? Sem mais mudanças, como tudo isso aí que você acabou englobando. E tem um fator ainda além. Em Singapura, já está sendo trabalhado como itinerário, né? E o itinerário é um pouquinho diferente, não segue esse mesmo aspecto aqui dos anos iniciais e anos finais e ensino médio, mas como um itinerário realmente para o currículo básico, né? Antes ali do currículo aí de ensino superior. Então, veja, isso já demonstrado com números, enfim, e colocaria aqui que talvez sem ponto ali de avanço ou retrocesso, sem o ponto de retrocesso aí, né? Que realmente é o que o pessoal está trabalhando e vê as necessidades, né? E acima disso, se a gente puxar a fala para aspectos que já vinham sendo trabalhados aí num cenário a nível mundial, de que algumas profissões em 5, 10, 15, 20 anos, isso falando de 5 anos atrás, um pouquinho antes de pandemia, né, seriam extintas e que o pessoal dizia que, poxa, como assim? Governos têm que trabalhar em cima disso e tal, né? E nem se trabalhava ainda de forma tão clara, tão ampla, tão aberta sobre IA. Nós estávamos falando somente sobre profissões realmente evoluções, né? Então veja o quanto está rápido essa mudança, né? O quanto está rápida essa mudança e ao mesmo tempo o quanto ainda estamos caminhando a passos de formiga em certos pontos, né? Dos quais, se não nos atentarmos, seremos engolidos. Isso é fato, né? Mas bem bacana essa tua exploração. E eu devolvo aí novamente mais uma pergunta aí para a gente de repente fazer uma discussão aqui, né? É algo que acaba inquietando, né? Quando a gente vê ali as discussões acadêmicas e as discussões aí dentro do contexto de quem acaba dirigindo as escolas, né? E como levar isso para a escola de uma forma que o profissional não se sinta aflito ali ou como algo impositivo, né? E possa realmente trabalhar, possa discernir isso com os alunos, enfim, e como também levar isso para os alunos, para que não vejam aquele mestre que está ali, né, trabalhando essa informação como algo desnecessário, né? Uma vez que é necessário, se uma IA consegue transitar dentro de informações a ponto de produzir um TCC, a ponto de produzir um artigo, né? Quem são, então, as pessoas que usariam e fariam uso, né, correto dessa ferramenta? É isso, essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta de 1 milhão que a gente ainda está tentando responder, né?
E há maneiras da gente utilizar essa ferramenta, né? Nosso contato mais direto com a IA é por meio do chatbox, é por meio de inteligências artificiais generativas, né? Do tipo ChatGPT, em que a gente escreve, a inteligência artificial ela responde para nós e a gente vai ali tentando conduzir a máquina a responder aquilo, a produzir aquilo que a gente precisa, não é nem responder, é a produzir o que nós precisamos com base nas informações que estão aí, né, à disposição, né? Há datas de corte, né, 2021 aí no caso do ChatGPT, para outros LLMs que são esses tipos chatbots, né? Eu não tenho essa informação, mas a gente tem ali essa interação que já é muito utilizada e é muito boa, né? Eu utilizo todo dia, ainda estou aprendendo, né, a ter uma tarefa a ser produzida por essa IA que seja bastante importante e útil para mim, né? Mas e na escola, né? Os alunos já usam, os professores já usam, o que mais que a gente pode fazer, né? É olhar outros tipos de ferramentas que são importantes, né? Sabe aquele robozinho que atende a gente, né, no celular, quando aquelas ligações inconvenientes, né, elas acabam interrompendo as nossas tarefas do dia? Ali tem um tipo de uso de inteligência artificial que na escola faz muito sentido, quando você trata como um mentor virtual, né? Então, esse mentor virtual pode conduzir o estudante a entender melhor e aprender de uma maneira mais orientada, né? Há um vídeo bem famoso no Khan Academy que mostra como que um tutor pode orientar ali na aprendizagem do Teorema de Pitágoras, né? Ou ali, na verdade, não era Teorema de Pitágoras, estava falando sobre a trigonometria no triângulo retângulo, né? Isso é um exemplo que pode ser muito bem implementado e transformado em um assistente para o professor, né? E não no substituto, né? Eu acredito que o professor não deve ser substituído. Mas isso também é um assunto que a gente pode aprofundar. Outras coisas que também têm condições de serem inseridas às inteligências artificiais generativas são em simulações, né? Em laboratórios virtuais, em atendimento ao estudante. Então, essas são formas de interação que a gente já encontra em algumas universidades e aí estão vindo para as escolas, para a educação básica, né? Então, são maneiras da gente usar a inteligência artificial não apenas como chatbox, né? Da gente conversar ali com a ferramenta e ela gerar uma tarefa para nós, mas para além disso, como é que a gente envolve a autonomia, como é que a gente dá condições para a criança usar da sua criatividade, usar da sua curiosidade para aprender cada vez mais. Então, esses são caminhos interessantes e que a IA já está sendo inserida de modo muito rápido, né? E a gente precisa estar atento a isso e conhecer, entender e ver como utilizar, né? Certo, Felipe. Você acha, então, que, de repente, faltaria um pouquinho mais de conhecimento sobre essas ferramentas de LLM? Conhecimento que eu coloco aqui é de como realmente elas trabalham por trás da cena, né? Quando você pega um chatbot e tem ali uma barrinha de pesquisa, e aí eu insiro algum prompt, algum texto no qual eu peço uma resposta, né, a controvérsia ou, né, conforme seria a temática, né? Acho que realmente falta ali, de repente, um pouquinho deste conhecimento, de ir atrás dessa informação. E não somente de perguntar para a própria IA como é que você funciona, não é mesmo? Lembre-se, né? Ela sempre está sendo treinada, né? E o que é esse treinamento? É uma situação um pouco complexa da gente trazer tecnicamente, mas acho que de repente é um tema também para um aprofundamento de repente numa outra fala, mas dá para a gente trazer aqui algumas ideias relevantes para facilitar a vida desses docentes quando forem fazer os seus questionamentos e do que eles realmente necessitam de devolutiva, né?
outro item bem complexo, mas que vamos aqui descomplicar, que é o que é que eu preciso receber? Não dá para perguntar simplesmente ao vento e querer uma resposta aprimorada, e depois a interpretação dessa resposta também vai depender da nossa própria inteligência, do nosso próprio cálculo matemático, físico, né? Ou de uma língua determinada, para que tenhamos ali realmente a certeza de que, olha, isso é o que eu esperava e é isso que eu vou aplicar, não é mesmo? Se a gente for colocar desta forma, a IA vai ficar talvez mais disruptiva, o treinamento vai ficar diferenciado, né? Uma vez que ela trabalha com aqueles modelos ali de aprendizagem transformer, que é o que eu peço, né? E a sequência do que eu vou devolver. Não necessariamente vai me devolver algo tão aprimorado assim. Então, criar um robozinho, vamos colocar dessa forma, ou seja, criar o meu chat a partir de um log que eu tenho ali e que vai aprender com o que eu peço e o que eu espero, não vai me trazer as melhores respostas. Trabalhar de uma forma sem logar, vamos agora explicar o que é logar, né, Felipe? Que é realmente você colocar a sua conta ali, Gmail, a sua conta Hotmail, nas plataformas do ecossistema Microsoft, ou de repente numa plataforma do X, o Glock, né? Você ter uma conta vinculada vai te facilitar, mas não necessariamente vai te trazer tudo o que você necessita. E aí essa exploração do que você também colocou ali, de será que um professor precisa ou não ser substituído? Ou será que, de repente, a gente está falando aqui de docentes e agora de educação e escola, mas a gente tem todo o sistema da escola, né? Nós temos desde lá da recepção até o professor. E depois todo esse corpo docente, vamos colocar assim, como educadores que também ali transitam e que trabalham dentro desse ecossistema para poder fazer uma escola rodar. Quais desses profissionais a IA já consegue me substituir, ou melhor, melhorar as entregas desses profissionais e não substituí-los, né? Isso, de repente, precisaria ser um pouquinho mais aprofundado, de repente, numa fala futura, para que nós possamos trazer realmente esse nível de conhecimento aí para quem nos ouve, né? Como provocação, eu vou trazer aqui, né, como você colocou ali dessa forma, explorando novamente a forma da substituição, e ainda dentro dessa grande temática da IA, a Web3. Né? Muito se fala sobre o Web3 já. Né? Muito se fala sobre outras condições de tecnologias de centralização e descentralização que podem também fazer fluir melhor o aspecto educacional. Não é mesmo? Como você trouxe ali o aspecto da China, por exemplo, de 10 disciplinas ali já sendo trabalhadas dentro da grade. Né? Qual dessas disciplinas poderá se transformar, de repente, em algo mais tangível, tokenizado, quem sabe, né? Como currículo, para que esses educandos, esses estudantes consigam alcançar maiores acertos na sua caminhada acadêmica, dentro de repente, uma caminhada não tão acadêmica assim, de uma situação mais autodidata, ou coisa do gênero. O que você me diz aí, Felipe? Então, eu vejo, sim, que já está batendo a porta, né? Porque em 2022 foi homologada a base da computação, né? Que não pegou muito desde a sua homologação, mas que agora os conselhos de Estado de Educação estão escrevendo as suas deliberações para que as escolas tenham que implementar isso dentro do currículo. Então, é nesse momento que a criança chora e a mãe não vê, né? Então, a gente tem que entender como fazer essa inserção, né? Por componente, vai ser transversal, e a formação do professor. Que ferramentas eu devo utilizar? Será que eu tenho autonomia na minha escola? Será que eu consigo, né, ligar todos os computadores e a internet não cair? Né? Será que eu tenho as licenças para utilizar todos esses equipamentos? Isso são coisas que, na cabeça do gestor, começa, né, essas perguntas surgirem. Né? Então, desde as questões estruturais até a formação do professor e também a qualidade de aprendizagem do estudante, está tudo em jogo. Né?
Não é fácil. Não é fácil a gente imaginar essa implantação, mas agora ela tem que acontecer, né? Então, de certa maneira, como que isso vai surgir na sala de aula? É dentro do planejamento do professor, é dentro da formação dele, é ouvir o aluno também, entender da comunidade, entender o que a família quer, porque também depende disso, né? Cada lugar tem um perfil, mas se a gente olhar a rede pública, né, você tem ali aquilo que é determinado para que as escolas públicas elas tenham, né, enquanto recurso, enquanto acesso. Então, a acessibilidade é um ponto bastante importante, né? Já se falava disso na internet, agora ainda mais com a inteligência artificial generativa, né? A acessibilidade ela tem que acontecer, né? Ela precisa ser garantida em todos os lugares. É claro que a gente falando de polos, né, que são capitais, que têm tecnologia à mão da grande maioria, é uma realidade. Mas há povoados aí em localidades que a internet não chega, se chega, não chega com uma boa qualidade, ela não está em todo o dia disponível, muitas vezes em apenas algumas horas elas ficam disponíveis, né? A implementação, né, fazer com que tudo isso aconteça é a grande dificuldade, né? Então, a gente pode destrinchar isso em vários tópicos, né? Formação do professor, estrutura da escola, tipos de ferramenta, né? Licenças disponíveis no mercado, acessibilidade, são alguns pontos aqui que eu trouxe, mas tem muitos outros, né? Que a gente poderia trazer que fazem com que esse caldo, né, seja mais grosso do que a gente esperava. Verdade. Falar em tempos de IA, onde IA chega em situações em que muitas outras coisas tecnológicas e necessárias não chegaram ainda, realmente é um tema bem complexo, né? Você citou ali a complexidade de redes, de redes de comunicação mesmo, a complexidade de dispositivos, do gerenciamento disso ali pelo corpo docente e pelos dirigentes dessas unidades, né? E aí tem um ponto ainda que a gente nem discutiu aqui, que é o ponto da cyber, né? Que é da cibersegurança de tudo isso, né? Veja, nós temos situações ali, por exemplo, de outras frentes, como eu citei aqui, como você também bem citou, que atuam dentro desse ecossistema da educação, né? E um deles é a parte comercial disso, ou não só comercial, mas a parte de comunicação. Comunicação faz muito uso hoje da IA por trás, né? Trabalhando com ferramentas que estão manipulando, de repente, imagens, estão manipulando informações, e a gente espera que sejam manipuladas aí da forma correta, mas que podem também estar abrindo portas nas quais não eram abertas quando você trabalhava com softwares, com conteúdo de uma forma mais informal em relação à abertura da internet. Ou seja, de uma forma que não ficava mando para um chat corrigir uma coisa para mim, e ele vai me devolver corrigido, mais próximo do que eu necessito, e eu publico. Para onde é que foram esses dados quando eu subi essa imagem ou esse texto? Aonde é que ele está sendo alocado e de que forma a IA geral e não a generativa, da maneira como a gente está colocando, né? A gente está falando de agentes autônomos, inclusive, que já estão trabalhando dentro das grandes clouds aí, estão trabalhando essa informação que eu estou subindo. Não é mesmo? Em um mundo hoje que a gente coloca ali alguns youtubers, inclusive, aí, que ficaram super famosos nos últimos dias, não que já não tinham alguma fama, né, mas que acabaram despontando por ações como o uso incorreto da imagem dentro de um Instagram, ou de um TikTok, ou enfim, sem citar plataformas, mas plataformas, redes sociais, né, diversas aí, como é que isso vai se suceder a partir de uma proximidade de se colocar uma IA com todo o poder de escuta e manipulação dentro do bolso de um ser humano, não é mesmo? Então, essa parte de cyber e o cuidado na escola pelos profissionais é uma coisa, mas e como é que isso vai estar sendo trabalhado fora? E qual
o ponto aqui que eu gostaria de discutir com você, Felipe, é o que nós temos aí de peso, né, nessa guarda desses dados em relação ao que eu manipulo ou não manipulo, o que eu faço um upload, ou seja, coloco dentro de uma nuvem ou não. É isso, né? A gente vive hoje num mundo que os dados, eles têm aí, eles percorrem, né, o mundo todo, desde a interface, aquela interface que identifica o nosso rosto quando a gente entra no nosso condomínio, entra na nossa casa, até as buscas que nós fazemos, né, nos buscadores por aí, né, principalmente os mais populares, esses dados eles ficam aí alimentando um perfil que é o nosso perfil virtual, né, a nossa existência virtual. Então fica um questionamento, né? Por um lado você tem todo um cuidado voltado ao uso ético das ferramentas tecnológicas, incluindo inteligência artificial, e a privacidade dos dados. E, por outro lado, a gente tem também os nossos dados sendo livremente transmitidos, né, por lugares que nós desconhecemos e que alimentam aí interesses que vão fazer a gente comprar mais, por exemplo, vão fazer a gente, obviamente, se interessar por coisas que foram inspiradas ali nas nossas buscas, nas nossas próprias rotinas, né? Que damos gratuitamente, né? A gente oferece isso para as ferramentas e as ferramentas retornam para nós com algumas certas conveniências que podem, né, nos iludir, nos cativar e chamar a nossa atenção, né? Então, esse é o ponto principal, né? É o clickbait, é a nossa atenção, que ela é sempre requerida, pedida, e a gente muitas vezes se seduz, né, por esse canto da sereia que a internet conseguiu de alguma maneira inserir ali. Então esse cuidado, veja bem, né, nós temos dispositivos que são muito sérios e muito responsáveis acerca disso, né? Um deles é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí para ser devidamente implementada, devidamente seguida, porque ela, de fato, traz ali uma atenção muito especial aos dados que eles não podem ser divulgados aleatoriamente, eles não podem ser transmitidos, porque eles são sensíveis, porque eles são pessoais, né? E o uso ético da tecnologia, que não é campo da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, mas é também matéria desse assunto maior, né? Nós já temos leis que punem pessoas que usam de má fé a imagem de outras pessoas, né? Então, isso já existe, mas como olhar para todas essas coisas que acontecem na internet, né? A gente consegue pegar ali um caso ou outro que se torna mais conhecido ou que afeta muitas pessoas, né? Como aconteceu recentemente, né? O caso do Pix, né? Que teve um vazamento de dados, uma operação gigantesca que aconteceu dentro dessa... eu estou falando aqui, talvez eu não tenha toda a informação, mas a gente viu o quanto que isso repercutiu, mas tão logo já foram identificadas as pessoas que estavam responsáveis por esse desvio, né, de dinheiro, e se tomou as devidas, enfim, os devidos encaminhamentos eles foram dados, né, para essas pessoas. Demonstra que essa vulnerabilidade, né, ela atinge não só nós, no nosso cotidiano, no nosso individual, mas atinge também o governo, atinge grandes empresas, né, como
empresas que sofrem com bandidos que vão raptar os dados da empresa e querem um valor para, né, devolver esses dados. Isso acontece, infelizmente, né, é uma realidade também, né? Mais uma vez, a gente retorna para o ponto, né, em que a tecnologia está aí, mas existe um uso dela que pode ser um uso muito bom, né, para muitas pessoas, mas se ele for utilizado, né, de modo a querer adquirir uma vantagem sobre outra pessoa, né, isso acontece, né, infelizmente. Então a gente está vivendo, penso eu, né, num momento em que estamos acomodando ainda essas relações para que elas sejam, de fato, respeitadas, né, dentro do uso ético da tecnologia, dentro da privacidade de dados, né, dentro do respeito à LGPD, né, são pontos fundamentais para que a gente tenha um convívio bom, sadio, né, com ferramentas que vão muito além da nossa capacidade individual de produção, de atenção, de busca, né? Então é isso, a gente tem que cuidar demais, né? Cabe também a nós cobrarmos que isso aconteça e fazer o correto, né? Perfeito, perfeito. Olha só, respostas de IA, né? Respostas, por exemplo, para esse tema tão amplo aí que a gente está tratando, né? Segundo a IA, toda essa temática ou problemática estaria solucionada ou sendo criada dentro do século XXI. E aí, quando nós colocamos essa quantidade imensa de dados e LGPD, e, enfim, jurisprudência, que parece que a LGPD, desde que foi realmente chancelada e sendo cobrada com mais afinco, acabou se tendo muito mais jurisprudência em cima dos temas, né, devido às políticas que são moldadas todos os dias, uma vez que a tecnologia não para, né? Você, por exemplo, como um gerente de TI, um cidadão vai implementar uma política específica sobre o armazenamento de imagens na máquina pessoal desse educador, né? E quando é amanhã, não se armazena mais na máquina, agora é só nuvem. E quando não é só nuvem, é uma cloud maior. E por aí vai. Então, você acaba tendo que criar esses artifícios, essas jurisprudências, para que as coisas consigam caminhar, né, em sinergia. Mas veja, Felipe, então, uma pergunta aqui que de repente cabe uma discussão agora um pouquinho mais ampla, sendo um pouco do aspecto mais técnico e partindo mais para o filosófico mesmo, né? Então, por que ainda ensinamos? Se a IA promete trazer as respostas para tudo, né? É pelo menos assim que está sendo trabalhada de forma mais ampla na sociedade, né? Por que ainda ensinamos? Por que ainda é tão importante esse papel físico, né, num conceito ali realmente de sala de aula, essa proximidade social e emocional que tanto permeia, né, os dias atuais? Legal, né? Vamos lá. Essa pergunta ela é bem bacana. Eu vou pegar aqui dois exemplos que, de certa maneira, ilustram essa sua pergunta, né? Um deles é o Mowgli. Conhece o Mowgli? Mowgli, não. Me explique um pouquinho mais. Você está falando do Mowgli, o personagem? O Mowgli é o personagem. Ele era um menino selvagem, né? Criado ali por animais na floresta, né? E depois ele encontrou a civilização, digamos assim, ou ele foi encontrado por ela, né? Essa história aí que se tornou muito popular, né, pela Disney, tem, na verdade, origem em um fato que aconteceu mesmo, né? Salvo engano, ali na França, uma menina foi encontrada aos seus 5 anos, por aí. Ela tinha se perdido, estava em um lugar ermo, né? Tinham animais, e alguns animais acolheram essa criança e, vamos colocar assim, cuidaram dela, né? E essa criança, ela desenvolveu hábitos, né, que são próprios dos animais que estavam ali convivendo com ela. Então, obviamente, ela não falava, ela agia da maneira como os animais agiam, e para ela isso era natural, né?
Então, temos aqui um caso que é o caso do Mock. O outro caso que eu disse aqui que eu traria para ilustrar essa questão é o Superman, né? Teve agora uma nova versão, né, do James Gunn, e ele, na sua casa, lá no Polo Sul, né, na Antártica, a sua casa ali, que ela sobe, né, em formato de cristal, você tem ali robôs que cuidam dele, né? Eles têm uma relação com o Superman muito humanizada, né? Então, estão ali, claro, são máquinas, né? Mas são máquinas que, quando uma delas foi atingida de modo muito grave, né? E quando o Lex Luthor foi lá à casa, né, do Superman, e olha aqui, eu dando spoiler, né? E atingiu um desses robôs, né? Ele ficou inutilizado. Então, entre aspas, ele morreu, né? E o Superman, naquele momento, ele sentiu uma dor profunda, né? Por essa perda de um robô que tinha uma relação fraternal com ele, né? Então, por que eu estou trazendo esses dois exemplos, né? São exemplos contrastantes, né? São exemplos muito diferentes. Eu estou trazendo esses exemplos para evidenciar a relação, relação entre as pessoas, né? Isso a tecnologia pode simular, mimetizar, né? Saíram agora recentemente, né, pesquisas lá na China, mais uma vez, que a China é implacável em muitas coisas, em humanizar a face do robô, para que o robô tenha a estranheza, né, que poderia gerar entre nós e os robôs seja diminuída em função dessa simulação do modo como a gente mexe as nossas micromusculaturas, né, do rosto, e que acaba dando essa característica tão humana para a gente, né? Então a gente tem esse lado da tecnologia que está se aproximando cada vez mais de nós, né? E por isso, né, que pode acontecer em algum momento que essa relação ela seja tão próxima a uma relação humana que a gente tenha dificuldade de distinguir, né, quando é uma ou quando é outra, né? Por isso há esse interesse, né, há essa vontade de desenvolver uma tecnologia emocional, né, para robôs, para a interface homem-máquina, né? A gente está conversando ali com um chatbot, dá a impressão que a gente está falando com alguém, né? De tão natural que está se tornando essa relação. Pode ser que em algum momento, né, seja tão apurada essa engenharia, né, que a substituição ela pode ocorrer, como já está acontecendo, né? Citamos nós dois aqui uma escola que tirou os professores. Com certeza. Mas será que, né, essa relação que está sendo mimetizada ou simulada, né, ela de fato traz toda a complexidade da relação humana ou não, né? E o quanto a relação humana é importante para nós. Então não seria de repente o caso, ô Felipe, de o aspecto realmente do ensino ter realmente uma mudança aí? Eu colocaria, por exemplo, se a gente tivesse ali, ao invés de sair da parte da escrita, né, não trazer mais a escrita como aspecto final,
do que se espera ensinando e educando e transcendendo a informação. Mas começa a trazer um pouquinho mais para o aspecto do pensamento crítico, da curadoria da informação, né? Para poder realmente trazer algo relevante no discernimento de o que é humano, o que é máquina. Qual é o papel da máquina? Porque tem realmente um papel aí importantíssimo na evolução. Mas qual é o papel humano nisso tudo? Onde é que o humano entra? O humano não só desenvolveu a máquina e a forma com que ela pensa, que é uma imitação, né? Não deixa de ser uma imitação do pensamento lógico humano. Isso a gente pode pegar aí na história, né? De N aspectos, como você trouxe ali a grande sacada da Disney, por exemplo, né? Mas nós somos até mesmo para filmes, mas que narram aí as verdades e história do que já aconteceu. Por exemplo, a Enigma, né? Que veio ali da Segunda Guerra e coisas do gênero, né? E que é onde realmente nasceu essa IA que nós conhecemos hoje, esse LLM. Não sei se você tem aí nos seus conteúdos diversos, né? Qual é o primeiro LLM conhecido que está ativo, hein? O pessoal aí pode até dar aí um Google e procurar. Se chama Elisa Bolt, né? Ela foi colocada no ar em 1959 e em 65 já era um modelo com aprendizagem já concisa. Então talvez mudar realmente esse aspecto, né? Seria isso o nosso pensamento, pelo menos do que a gente vive e convive, da forma de se ver a IA, não como algo que vai realmente trazer uma situação somente relevante, não, ela envolve também um pensamento, pode ser irrelevante, né? Que vai ou não moldar o futuro, né? Ou, como você já colocou, talvez isso é a forma mais errônea de se pensar, porque ela já está mudando o presente, né? E ela já moldou o passado sem, ao menos, a boa parte aí da população a nível mundial saber. Então, o que você me diz disso aí? O que você explanaria sobre esse pensamento realmente racional, crítico, e essa curadoria de toda a informação e desinformação ainda a ser criada? Olha, vamos lá. Eu vou aqui me inspirar em uma outra obra, né? Que, de certa forma, ela vem muito forte quando a gente fala de IA e que não comentamos até esse momento, que é o Frankenstein, né? Inclusive vai sair agora uma versão nova, né, nos cinemas, do Guilherme Del Toro. E o Frankenstein, ele tem um outro nome. Frankenstein é o doutor, né? E o doutor Frankenstein, e depois deu um nome à criatura que ele criou. Né? Ele gerou ali, né? Juntando partes humanas. Aliás, depois a gente pode falar um pouco a história que inspirou a Mary Shelley a escrever o Frankenstein. Mas tem um subtítulo que muitas vezes a gente esquece, não lembra, que é o Prometeus moderno, né? Quem foi Prometeus, né? Prometeus foi aquele sujeito malicioso que roubou dos deuses o fogo e trouxe para os homens, trouxe para nós. E o fogo é o símbolo, né, da mudança tecnológica que a gente sofreu desde quando, né, há muitos anos atrás, né? Não havia nem sociedade, nós não ficávamos, nós éramos nômades, né? Vivíamos nas cavernas, desde remonta àquela época em que o fogo simboliza essa mudança, né? Essa mudança tecnológica mais profunda que a gente sofreu, né? Então é o domínio do fogo, e se olharmos a história humana, o ser humano sempre esteve em contato com alguma técnica ou com algum instrumento que construiu, né? Mas, mais uma vez aqui, e para fazer jus, né, ao nome do nosso canal, que são especialistas em assuntos aleatórios, no 2001, Odisseia no Espaço, né, foi escrito por James Clark, que depois teve a adaptação nos cinemas pelo Kubrick, a invenção, né, na imagem ali que o Kubrick criou e que ficou, né, popular, né, para nós, é a criação da arma, né, quando
né, o ser humano mais primitivo, né, pegou aquele fêmur, aquele pedaço de osso, né, aquele osso completo, né, pedaço de osso, aquele osso completo, e resolveu bater contra o crânio, né, do animal, né, que estava ali logo à frente dele. Então, criou-se ali um instrumento, a arma, né? Por que eu estou falando tudo isso, né? O que isso tem a ver com a sua pergunta, né? Para mim, me remeteu essas referências, né, da literatura e do cinema, porque são dois exemplos que mostram, né, pelo lado artístico, que, de fato, o instrumento sempre fez parte da nossa existência, né? Animais utilizam também, né? Alguns macacos utilizam ali pedaços de galho para manipular ali, mexer, enfim, né, tirar ali essa uva do formigueiro para poder comer, para poder se alimentar. Outros tipos de experiência que a gente vê com corvos, enfim, tem muitos animais que usam, mas o modo como nós usamos é muito diferente, né? Foi muito escalonado durante todos esses anos, né? E a questão aqui que me parece fundamental nesse ponto é como que a gente interage com essas ferramentas que nós construímos, né? Até o momento da inteligência artificial, as ferramentas não respondiam, né? Agora elas respondem. E elas respondem tão bem que parece que você tem uma outra pessoa lá do outro lado trazendo elementos para nós, conversando com a gente. Tá aí, né? Eu acredito que depois de muitos anos, né, a gente tem ali fazendo uma comparação, né, entre diferentes humanos que existiam na Terra, né? Tinha né, na era ali dos Neandertais junto com o Homo erectus, né? Você tinha ali dois espécimes humanos interagindo, duas inteligências interagindo entre si, com semelhanças nas suas capacidades de imaginação, criação e interpretação e análise, né, do mundo, vamos dizer assim. Claro que aliás, não é o Homo erectus, não, é o Homo sapiens, né, fazendo uma correção aqui. Há mais uma grande diferença entre eles. Eu acho que agora, né, a gente tem um outro momento na história que a gente está interagindo de fato com algo que tem uma inteligência, por mais que replicada na sua estrutura, replicada do seu modo de interagir, de pensar, de construir, né, com a gente, né? Então, dessa relação, a gente não sabe o que pode vir a acontecer. Mas fazendo uma retomada, né, do Frankenstein, na minha percepção, Felipe aqui dizendo, não me parece que a gente está vivendo aqui a criatura se voltando contra o criador, embora de vez em quando apareçam notícias, né, que exploram esse tema. Para mim, mais me parece uma oportunidade que a gente tem de explorar, escalonar cada vez mais a nossa própria consciência, o nosso próprio pensamento, a nossa própria existência. Eu gosto mais da interpretação que o Philip K. Dick dá a isso, né, quando ele escreveu o Ubik, né, depois a gente pode falar sobre isso, do que ficar patinando nessa imagem do Frankenstein como que aquela coisa que a gente criou, ela irá se voltar contra nós, né? Perfeito. Traria muito mais o... Não. É que eu acho que, só para complementar o que você falou ali, para não perder esse gancho, mas acho que seria mais o aspecto do dogma da dúvida, né? A gente tem muito mais... Eu trabalhava muito mais com a retenção do pensamento do que hoje com uma IA nos respondendo, como você tão bem colocou, explanou aí no exercício do seu pensamento, e até onde isso vai? Isso realmente vai se voltar contra
contra nós mesmos? Será aí, de repente, a teoria da conspiração ou não? É algo que realmente nós temos que manipular e não só aceitar o que advém dessa grande tecnologia, né? Realmente a ideia do Frankenstein é perfeita, acho que se encaixa fielmente no que acaba sendo veiculado, né? Muitas vezes aí que as pessoas acabam perdendo hoje com certas perguntas somente para IA, né? Eu estou tão acostumado que se vem alguma notícia advinda de IA, eu vou perguntar para ela mesma, né? Para ter uma ideia se é isso ou não. Então as pessoas acabam se perdendo. E aí, né, como eu coloquei aqui, esse dogma aí da culpa, né, esse dogma da dúvida. E aí, qual é o sentimento e qual é o conhecimento que eu tenho retido para poder filtrar o que é o que não é? Até onde vai todo esse embrulho, né? Aí, Michael, eu vou utilizar um ponto que você trouxe aqui. O que é mais importante? Aprender a escrita, né? Ou, quando você disse isso, eu me lembrei dos cadernos de caligrafia, né? Não é o aprender a escrita, mas é aquele exercício muito intenso em algo que é importante, obviamente, a escrita, não é esse ponto que a gente está trazendo aqui, ela é fundamental para todos nós, mas, para além disso, se é a capacidade crítica, criativa, interpretação do mundo, relação entre as pessoas, saber utilizar as ferramentas, não ter medo de tentar, né? O erro, ele é fundamental na aprendizagem. O que é mais importante, né? Você trouxe a escrita, mas a gente pode falar assim, é o aspecto mecânico incorporado nos sistemas escolares e que são simplesmente executados, porque sempre foram feitos assim, né? E se acredita que fazer assim dá certo, ou a gente precisa, de fato, desenvolver outras coisas das nossas habilidades, né? A nossa habilidade crítica, criativa, uma análise de risco, leitura de cenário, capacidade de fazer relações, né? Eu acho que essa pergunta ela é retórica, né? A gente já sabe qual é a resposta. E eu penso que é isso que a gente tem a ganhar com a inteligência artificial dentro da sala de aula. Não ter medo, essa grande dúvida, ela paira para todos nós, até porque o retorno que ferramentas como essa, né, inteligência artificial, nos oferece, é um retorno que a gente ainda está conhecendo, né? Mas não fugirá de nós essa capacidade de interpretar, de analisar, se a gente não exercitar isso no nosso dia a dia. E também não ensinarmos, né, as gerações que vierem a serem assim, ou melhores do que nós somos, né? Então, mais uma vez, recai na escola, né? Coitado do professor, né? Aqui é mais um assunto colocado ali para também o professor fazer, mas, inevitavelmente, é quem tem a relação com a criança, quem está ali na escola, quem está ali no dia a dia e que vai utilizar. E isso pode optar em utilizar, pode optar em não utilizar. Mas, se não utilizar, a gente sabe que estará ficando para trás, né? E é preciso ter um olhar estratégico para a sua profissão, para o seu papel na sociedade, porque é fundamental que o professor esteja lá, né? E que ele também se transforme nesse mundo que a gente está vivendo hoje, que é um mundo muito, muito inédito, né? Muito diferente do que estávamos habituados. Não há muito tempo atrás, podemos falar aí, eu sou jovem, né? Então, 20 anos atrás, eu seria uma criança, só que não, né? Talvez com a IA seria. Exatamente. O mundo de 20 anos atrás, 10 anos atrás, é diferente. É, né? diferente, é totalmente diferente, Então, né? Seria realmente hoje uma mudança, uma virada pela tangente aí, né? Talvez mudar os objetivos da forma de conduzir essa educação. Quem sabe a mudança da forma de realmente transmitir o conhecimento, o que você me diz, né?
transformar o indivíduo em alguém capacitado a gerar conteúdo, né? A gerar conteúdo e não só a absorver. Né? Trazer realmente aquele aspecto da metodologia ativa, né? Onde você coloca o ser humano como o ponto focal. Quem sabe essa é uma saída para um mundo com inteligência artificial. Então, Felipe, em relação, né, esses aspectos relevantes do século XXI aí, que seria a resposta de tudo, né? Como a gente já tinha colocado ali, do nascimento, do advindo dessa IA e tudo mais. Se nós trouxermos o aspecto de hoje trabalhamos muito mais o quê, em detrimento do porquê, né? Ou seja, a IA acaba trazendo essa resposta aprimorada depois de muitas aprendizagens, né, de modelos aí oriundos do que nós mesmos acabamos inserindo e oferecendo para essa tecnologia, né? E não mais o porquê, né? Talvez seja aí a grande pegada, a grande sacada dessas grandes empresas aí que estão se tornando, já saíram das 6 magníficas, 7 magníficas, daqui a pouco vai ser 15 magníficas aí, né? Se a gente for colocar num contexto a nível mundial, é a grande sacada dessas empresas de conseguirem segurar e se manter relevante dentro do bolso do ser humano ali, quando nós colocamos no aspecto de uma facilidade de um celular, não é mesmo? Então, imagine se a IA trouxesse questionamentos, né? Devolvesse a bola para o ser humano, né? Vamos colocar lá o que seria super interessante do Felipe trazer de informação aí para sua querida baixinha, sua querida filha aí que acabou de nos prestigiar, como o que você precisa aprender na próxima segunda-feira. E aí a IA trouxesse assim, tá, por que eu preciso te dar uma resposta se você poderia me trazer algo que seria relevante para você? Talvez ela já não seria mais tão convidativa, não é mesmo? Talvez ela começaria a deixar de ser a number one aí dentro desse mundo, desse contexto de pesquisa. Concorda? É isso, Michael. Vamos lá, né? Que é uma reflexão complexa. Mas vamos tentar. Vou tentar aqui fazer um exercício, né? Em cima dela aqui. Pois é, né? Porque se a gente comparar a nossa relação com a máquina, né? Com a internet antes da inteligência artificial, era muito mais como buscador, uma ferramenta que facilitaria aquilo que a gente estava já habituado a fazer de modo local e começa a fazer na internet, né? Surgiram, né, os documentos compartilhados, essas foram as primeiras coisas que, se eu bem lembro, né, de interação que a gente começou a ter, né, com a internet, né? Deixou de ser aquele trabalho local, né? Você começa a interagir mais com as pessoas, né? Mas esse ponto que você trouxe, esse do o que, era algo que estava muito mais presente nessa época, né? Quem trazia o porquê éramos nós, não é verdade? Então, a diferença do que pelo porquê é que o porquê traz a razão, traz a causa, né? E quando a gente conhece a causa, conhece a razão das coisas, a gente entende melhor aquilo que a gente está falando, fazendo, enfim, trabalhando, né? É o conhecer o porquê, né? Conhecer a causa. E essa relação, né? Ela agora com a inteligência artificial, a gente tem também um outro ser, uma outra existência também trazendo porquê para nós, né? Não é mais uma relação assim de você usar um bom filtro de busca, né? É uma ferramenta que do outro lado está produzindo algo com uma complexidade tão grande, tão próxima do pensamento humano, que chega também a essa capacidade de trazer o porquê das coisas, né? Então, se eu bem compreendi a questão, que
A gente não pode sucumbir para deixar que uma outra ferramenta traga o porquê das coisas por nós, né? Eu acho que um pouco é isso. Não, sim, exatamente, né? E essa questão do o quê, né, Felipe? De repente aí é o grande tema aí que vai ser um ponto, a ancoragem para a nossa próxima fala, né? Que é trazer os aspectos socioemocionais aí, um tema que está tão amplo, que está sendo tão divulgado no cenário também aí educacional, né? Mas que também há controvérsias ali em relação ao que realmente está sendo aplicado, o que está sendo debatido como comércio, inclusive, né? Como venda realmente casada de possibilidades versus necessidades, né? E do que realmente importa a nível do que a escola, a instituição quer, de fato, entregar, e aquele aluno, que é o ponto-chave, o elo fundamental, realmente precisa receber. Não é mesmo? Com certeza. Vamos lá para um outro assunto tão interessante quanto a inteligência artificial na educação, é o socioemocional, né? Esse socioemocional aí que hoje está em destaque, né? E tudo que é coisa que a gente vê, né? É o lidar com as emoções, é o autorregular-se, é o autoconhecimento e um monte de coisa aí que a gente percebe que hoje está no nosso vocabulário, está na nossa fala, e isso não acontecia há tempos atrás, né? Então, estou ansioso para a gente retomar e falar um pouco mais nessa fala solta, né, nessa conversa solta sobre o socioemocional. Bora lá? Maravilha, maravilha. Bora lá. Encerramos então aqui esta pauta que foi aí realmente extraordinária e super bem debatida aí pelo colega Felipe. E aqui do outro lado, me despeço. Seguimos para o nosso próximo encontro e até lá, pessoal. Valeu. Até mais.